Fala moçada, tudo bom com vocês? Hoje eu quero trazer aqui um texto do Olavo de Carvalho e vamos ver, tirar um negócio aqui, ó, o cenário já tá atrapalhando. O Olavo de Carvalho era um maluco? Pois bem que era, porque para chegar nas ideias dele, só Deus. Então vamos escrever aqui. Prometam ser Olavo de Carvalho. Vamos pegar na imagem aqui que eu acho que é melhor. Tá no visitar. Mas que não. Maior do que isso. Aqui achei. Ixi, não. Que mentira, não é esse aqui que eu quero ver. Meu computador parece que vai explodir. Achei. Mas que coisa. Achei. Foi mal, vou cortar essa parte. Aqui, galera. Esse é o esse é o texto. Esse texto aqui ele é muito profundo e bom, vai ser um vídeo um pouco mais aprofundado, né? Prometam ser Olavo de Carvalho. Tudo em volta induz à loucura, ao infantilismo, à exasperação imaginativa. Cara, só essa frase aqui dele já dá pra dar um vídeo. Né? Tudo em volta induz à loucura, ao infantilismo. Pessoal, olha só as redes sociais hoje. Tudo nas redes sociais induz à loucura e ao infantilismo. Os vídeos de Reels, TikTok, que mais são infantis que isso. E isso não induz a gente à loucura. Não induz, vamos pegar um exemplo dos homens, não induz a pornografia. Então, por mais que na Bíblia já diz, e a gente não, a maioria das pessoas já não vê mais a Bíblia, né? Por mais que diz para você cuidar dos seus pensamentos, o que leva aos pensamentos? É isso que o celular faz isso com a gente hoje. Não só o celular. E que a culpa é nossa, né? Sobretudo. E ele continua. A exasperação imaginativa. Isso quer dizer o quê? A loucura e o infantilismo, eles deturpam o nosso imaginário. E o nosso imaginário hoje, ele é mais infantil ainda. Digo pelo meu, né? Se eu pegar lá atrás, 1500, o imaginário das pessoas era a coisa mais aguçada que eles tinham. Eles não conseguiam ver vídeos, não conseguiam ver outras coisas rápidas que davam dopamina para eles, né? O que eles conseguiam ver era teatro e, sobretudo, a igreja tomava conta também das faculdades, né? A igreja foi a criadora da faculdade, né? Então, um para você ter um grau moral de especialização, não existiam os diplomas. Então, você você ia atrás da igreja. Quem dizia o que era certo e o que era errado, não somente na vida, mas nas suas profissões, tinha que ter um sumo sacerdote ali que daria o aval de que aquilo era bem, porque eles cuidavam da verdade. Por mais mentiras que hoje eles trazem pra gente, que antigamente não, que a igreja dominava e que mostra para nós uma visão contrária à igreja, não era bem assim, né? Então, a nossa imaginação era mais controlada do que hoje. E hoje, a exasperação imaginativa que o Olavo fala no livro é o que está deixando a gente louco, o que está deixando a gente cada vez mais infantil. E ele continua: contra isso, o estudo não basta. Olha só, contra isso, o estudo não basta. Então não basta a gente estudar para a gente ir contra esse mundo da nossa imaginação, do que a gente vê nas redes sociais, da loucura e do infantilismo.
Então, como que a gente faz isso? E a gente que já está estudando, acha que está fazendo alguma coisa, ele já diz, ó, contra isso o estudo não basta. Então, ele quer dizer também para nós, estudantes dele, de que a gente não pode só procurar essas coisas no estudo. E não basta também a gente somente estudar. Então, a gente se fechar estudando. Vamos continuar. Tomem consciência da infecção moral e lutem. Lutem. Lutem pelo seu equilíbrio, pela sua maturidade, pela sua lucidez. Cara, que dificuldade é ler isso. Vou ler de novo. Não dificuldade no sentido de entender, mas que dificuldade é a gente correr atrás disso hoje. Ó. Tomem consciência da infecção moral. Olha só a infecção moral que a gente, e ele escreveu isso faz muito tempo. Muito tempo, né, relativamente. Acho que essa escrita dele que é de 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás. Tomem consciência da infecção moral e lutem. Ele coloca 3 vezes. Lutem, lutem, lutem pelo seu equilíbrio, pela sua maturidade, pela sua lucidez. Cara, hoje ninguém luta pelo seu equilíbrio, muito menos pela sua maturidade. Quem dirá lucidez nem sabe que é lúcido. Nem eu sei, desculpa. Mas o equilíbrio, o que ele quer dizer com equilíbrio? Lutem pelo seu equilíbrio. Ele vai dizer ali na frente, se eu não me engano. Vamos continuar daqui a pouco, mas tome consciência da infecção moral. A infecção que o nosso país, sobretudo, vive, da moralidade. O imoral é bonito, né? Isso foi deturpado pelo nosso imaginativo, pelas novelas. Então, se você pega um estudo ali, teve mais os índices de separações cresceram depois que as novelas da Globo foram implantadas na sociedade. Então isso gera infecção moral. O imoral parecendo bonito para nós, mudando o nosso imaginário, voltando lá em cima, mudando o nosso imaginário e induzindo a gente à loucura e ao infantilismo. Então lutem pelo seu equilíbrio, pela sua maturidade. Olha a dificuldade de a gente ver pessoas lutando pela maturidade. Pessoas com 20, 25 anos, 30 anos, morando com os pais e achando que isso é maduro, porque não tem dinheiro, porque a vida é difícil. Enfim, isso tem que ser mais profundo pra gente tratar aqui. Ele continua. Tenham a normalidade, a sanidade, a centralidade da psique como ideal. Tenham a normalidade. O que é normal? A gente já perdeu o senso do que é normal. A sanidade. O que é sanidade mental hoje? O que é sanidade para as pessoas hoje? E a centralidade da psique como ideal. Aqui ele traz o equilíbrio, pelo que eu entendo, né? Lutem pelo seu equilíbrio ali em cima. Ele quer dizer a centralidade da psique como ideal. Como que a gente centraliza a nossa psique como ideal? É a gente não cair, a gente saber para onde a gente tem que olhar, para onde a gente tem que correr, para a gente parar de olhar o mundo como de forma horizontal. O professor Tiago fala muito isso nas aulas de psicoterapia. Quando a gente olha o mundo como um horizonte, a gente olha como a gente olha para o mar no horizonte, que ele é a nossa vida, enquanto a gente não entende o que é Deus. E no horizonte, a gente como se caminhasse, a gente não vê, a gente só vê a borda do horizonte. Quando a gente caminha, a única coisa que tem no final dele é a morte. Então a pessoa que olha a vida como horizontal, ela só enxerga a morte. A gente está caminhando para a morte. Então ela dá toda uma resposta para ela de que essa vida é só para isso, né? Essa vida é feita só para viver e morrer. Então, essa centralidade da psique como ideal, a gente pode colocar como mudar esse horizonte que a gente enxerga para olhar a vida como vertical, de uma maneira vertical, de que a gente gradua as camadas, não só da personalidade, mas as camadas da vida, para a gente chegar num fim último e olhar para cima. E o que tem lá em cima? Deus. Então a psique como ideal. Quando a gente olha também com uma verticalidade para a vida, a gente tem dois lados separados simbolicamente. Esse seria o equilíbrio. O equilíbrio só dá quando a gente olha para a santificação. A santificação que está lá em cima, que seria o ideal da psique. E ele continua. Prometam a vocês
Voltando. Prometam a vocês mesmos ser personalidades fortes, bem estruturadas, serenas no meio da tempestade, prontas a vencer todos os obstáculos com a ajuda de Deus e de mais ninguém. Essa parte eu acho que é a mais importante, mais profunda. Prometam a vocês mesmos ser personalidades fortes. Cara, isso aqui é uma dificuldade tremenda. Pra mim é muito difícil. Vou ser bem sincero com vocês. Eu quero caminhar pra isso, né? Ser uma personalidade forte. A gente pega, por exemplo, os estudos do Ítalo, ele fala sobre a personalidade. E a personalidade seria a gente pegar uma agulha com uma linha e a gente ir costurando a nossa psique. Essa seria a nossa personalidade, para dar forma à nossa personalidade. E se a gente não percebe isso e não tem isso como ideal, não tem isso como uma verticalidade que a gente quer ser uma personalidade forte, a gente não consegue ser. Como que você vai ser uma personalidade forte se você mora com teus pais até os 30 anos? Trouxe esse exemplo de novo, mas podemos pegar outros exemplos. Trabalhando no que você nunca quis, fazendo o que você nunca quis fazer. Não tô pedindo pra você sair, pedir as contas, não. Tem muita gente que faz isso erradamente, pensando no mundo de hoje, que muitos coaches falam pra você fazer isso, né? Então tá na moda a gente ser empreendedor, e isso não é pra todo mundo. Mas a personalidade é você, mesmo trabalhando colocamos esse exemplo, mesmo trabalhando no CLT, ou sei lá, no chão de fábrica, você vê as personalidades fortes, você consegue ver as pessoas diferentes da sua vida. E ele continua bem estruturadas. Cara, que dificuldade. Imagine você ser uma personalidade forte e ainda ser bem estruturado. Para isso você tem que ter muito estudo, muita vida interior. Serenas no meio da tempestade. Como que a gente pode ser sereno no meio da tempestade? Somente se a gente estiver olhando para o mundo vertical. Se a gente pegar esse mundo vertical, a gente pega os estudos da Santa Teresa d'Ávila para a gente ver as 7, que ela fala que existem 7 moradas interiores. E as 7 moradas são os castelos interiores. Então, como se fosse cada andar para a gente mudar. Eu vou trazer um vídeo somente de Santa Teresa d'Ávila explicando cada morada. Isso é muito importante. Então, ser personalidade forte, bem estruturado, sereno nos meios das tempestades, prontos a vencer todos os obstáculos. E aqui ele coloca a parte mais importante, com a ajuda de Deus e de mais ninguém. A gente vê isso de uma forma muito errada quando a gente não entende Deus. Né? Com a ajuda de Deus e de mais ninguém. Como assim de mais ninguém? Como assim sem minha mulher? Como assim sem meus filhos? Porque eles não podem ser o seu calcanhar, eles não podem ser o seu alicerce. Nada disso pode ser, porque se algum dia você perder algum deles, ou eles te perderem, você ter feito isso com eles, eles não vão conseguir sobreviver. Vai ser uma dificuldade tremenda eles sobreviver. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Então, por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Não estou falando para você tratar seus filhos mal, nem sua mulher. Óbvio. Isso aí teria que ser a regra. Mas quando você olha para Deus como o centro, como seu único alicerce, você não vai tratar ninguém dessa maneira. Você não vai deixar eles de fora. Mas você vai dar para eles o alicerce de que eles precisam. Vamos pegar aqui. Teus pais não te ensinaram isso. E você vê neles, né? Hoje é muito normal a gente ver nos Instagrams ali as pessoas postarem foto com os pais e dizerem meu porto seguro. Tudo bem, é simbólico, né? Mas muitas pessoas veem os pais como um porto seguro mesmo. Então eles estão sempre correndo para os pais. Sempre correndo para os pais. E isso não é a maneira correta da gente seguir a vida. A maneira correta de você seguir a vida é sim você ter seus pais como fonte de apoio quando você necessita. Porém, você ver antes deles Deus. Pedir a Ele
antes de pedir a seus pais. E de mais ninguém, prontas a vencer todos os obstáculos, todos. Ele não está falando isso como só um texto bonitinho. Todos os obstáculos com a ajuda de Deus. A gente tem muita dificuldade, principalmente quando a gente não tem a rotina de pensar em Deus. A rotina mesmo, de manhã, de tarde, de noite, pedir a ajuda dele e conversar com ele sobre o que você precisa ver, enxergar, para ele te mostrar. E por último ele coloca: prometam ser e não apenas pedir, obter, sentir, desfrutar. Vou ler de novo: prometam ser e não apenas pedir. Quantas pessoas vivem somente de pedidos? Quantas pessoas ficam pedindo coisas para todo mundo? E aqui ele coloca depois já obter. As pessoas que vivem pedindo para obter as coisas dos outros, para sentir alguma coisa e para desfrutar as coisas, somente disso, como se a vida fosse só isso. Esse é o caminho da perdição, da sua felicidade mundana, da sua felicidade materialista. Então a gente trocando aqui, as pessoas vivem pedindo para obter, para sentir, para desfrutar, como se fosse a felicidade final da vida. E isso te traz a frustração que você percebe que a sua vida é vazia. Prometam ser. Ser não precisa. Se você não precisa pedir, nem obter, nem sentir, nem desfrutar. E essa é a verdadeira humildade, você prometer ser com a ajuda de Deus e de mais ninguém. E por último ele coloca de novo, prometam ser. Bom, esse texto aqui é muito bonito, muito profundo. E o Olavo de Carvalho tem muitas coisas profundas. Ele tem 500 aulas do COF que eu ainda não consegui assistir todas. Mas toda a aula com ele são muitos aprendizados. A gente tem que parar, escrever, analisar, ouvir de novo, ler de novo, pegar a transcrição, ler. Ele realmente foi alguém que o Brasil deveria colocar como ídolo, como ídolo não, porque a gente não pode ter ídolos, mas como um herói nacional. E aí a gente fica olhando pra fora e, desculpa o palavrão, mas pagando pau pra gringo, quando a gente tem o Olavo de Carvalho dentro do Brasil. E morreu com muita gente falando mal dele, nem conhecendo ele. Então, sempre que puderem, deixam salvo esse texto dele, para vocês sempre ler. Beleza? Esse vídeo foi só sobre isso mesmo, bem curto, mas é necessário. Fiquem com Deus, deixa uma curtida aqui. Se você quer ser atendido por mim, me chame lá no direct do Instagram, Luz de Certeza. Até mais, fiquem com Deus e tchau.